Já aconteceu de olhar para a conta bancária no final do mês e pensar: eu sou um desastre com dinheiro? E se essa ideia estiver completamente errada? Hoje vamos desafiar essa crença. Vamos descobrir que o problema talvez não seja a pessoa, mas sim o manual de instruções financeiras que quase todo mundo recebeu. Parem para pensar um pouco nisso. A gente vê celebridades, atletas, empresários declarando falência. Se ganhar mais dinheiro fosse a solução mágica, isso simplesmente não aconteceria, certo? Esta frase nos obriga a fazer uma pergunta muito mais interessante. Se o problema não é a quantidade de dinheiro que entra, então, qual é o problema? Olha, esse sentimento é familiar para muita gente. É a sensação de estar correndo numa esteira cada vez mais rápido, trabalhando mais horas só para continuar no mesmo lugar. A segurança financeira parece uma miragem, sempre ali no horizonte, mas que nunca conseguimos alcançar. Isso não é sinal de preguiça. Não. É um sintoma de um sistema que está falhando com as pessoas. E aqui é que está o ponto central. É muito fácil colocar a culpa em nós, achar que é uma falha de caráter. Mas e se o problema não for o nosso hardware, a nossa capacidade de trabalhar, mas sim o software financeiro que foi instalado na nossa cabeça sem a gente nem perceber? Vamos dar uma olhada nesse sistema operacional. Então, que sistema falho é esse? É um roteiro financeiro que a maioria de nós aprendeu quase que por osmose, um conjunto de regras não escritas que seguimos sem nunca questionar. O problema é que esse roteiro pode estar nos guiando direitinho para a frustração. O mais incrível é como essa mudança é, na verdade, muito simples. Reparem bem, os 3 passos são os mesmos: ganhar, gastar, poupar. Mas a ordem muda tudo. O método que nos ensinaram põe a poupança em último lugar, como se fosse um resto, uma sobra. E isso se sobrar alguma coisa. Já o método que, de fato, constrói riqueza inverte a prioridade. Primeiro, a gente se paga, investe no futuro. Só depois é que gastamos o que resta. É uma pequena mudança na ordem, mas com impacto gigantesco. E olha que ninguém se engana. Esse método de gastar primeiro não é um acidente. É o motor de uma economia de consumo. Ele cria um ciclo vicioso perfeito. A gente gasta, se sente culpado por não poupar e, para aliviar essa ansiedade, o que faz? Consome mais. É um sistema brilhantemente concebido para nos manter presos na mesma roda. Certo, então, se o sistema joga contra nós, como é que a gente sai dessa? A resposta não é um orçamento mais apertado ou um esforço sobre-humano. A resposta está numa única palavra. Uma palavra que não tem muito glamour, mas que tem o poder de mudar tudo. Isso aqui resume tudo de forma brilhante. O dinheiro não quer saber das boas intenções de no próximo mês eu vou poupar. O dinheiro, tal como a gravidade, responde a leis consistentes. Ele responde aos padrões, às ações que repetimos vezes sem conta, quer estejamos pensando nelas ou não. E é exatamente isso que significa consistência financeira. Não se trata de fazer um grande sacrifício uma vez por ano. Trata-se das centenas de pequenas decisões, quase invisíveis, que tomamos todos os dias. São como gotas de água, sabe? Sozinhas não parecem nada, mas com o tempo, nossa, elas conseguem esculpir montanhas. Ok, mas para ter essa consistência, primeiro temos que entender o campo de batalha, a nossa própria mente, porque lá dentro uma guerra acontecendo constantemente entre 2 versões de nós, o eu de agora e o eu do futuro. O nosso cérebro evoluiu para querer a recompensa agora, na hora. É por isso que as promoções gritam, as notificações piscam e as redes sociais celebram o consumo imediato. É tudo barulhento, é público. Mas a liberdade financeira é o completo oposto. É silenciosa, é construída naquelas pequenas decisões que ninguém aplaude. É o jogo discreto da gratificação adiada. Tudo isso parece muito bom na teoria, não é? Mas como é que a gente começa na prática? Sem pressão. O primeiro passo não é mudar a vida radicalmente, é simplesmente acender a luz. E para isso existe um exercício de uma simplicidade desarmante. É essa aqui, a pergunta. Antes de cada compra que não seja essencial, basta fazer essa pergunta mentalmente. Isso está comprando conforto para agora ou liberdade para mais tarde? Essa pergunta não julga ninguém, ela só força uma pausa. E é nessa pausa que mora todo o poder.
E esse é o processo. É fundamental entender o seguinte: durante 7 dias, o objetivo não é dizer não, o objetivo é apenas observar, fazer a pergunta e sentir a resposta no corpo, sem julgamento. Se a vontade de comprar continuar, tudo bem. O objetivo aqui não é a perfeição, é a consciência, porque a verdadeira mudança só começa quando sabemos de onde estamos partindo. Para repetir, para que fique bem claro, isso não é uma dieta de gastos onde nos sentimos culpados a cada deslize. É um exercício de autoconhecimento. Compreender por que compramos é infinitamente mais poderoso do que simplesmente nos forçar a não comprar. E quando ganhamos essa consciência, algo mágico acontece. Começamos a redefinir o que significa ter sucesso com o dinheiro. Deixa de ser sobre acumular coisas e passa a ser sobre nos libertar das correntes que nos prendem. Vamos ser sinceros, essa abordagem não é nenhuma fórmula para ficar rico da noite para o dia. A sua função é muito mais importante. É uma estratégia para garantir que você não continue sabotando o próprio futuro. É sobre construir uma base sólida, tijolo a tijolo. No fim das contas, o verdadeiro progresso financeiro não faz o barulho de uma caixa registradora. É o som, muitas vezes silencioso, de uma corrente se quebrando. É a sensação de liberdade que vem de saber que você está no controle e não sendo controlado. Então, fica a reflexão. E se a ferramenta mais poderosa para nossa saúde financeira não for uma planilha complexa ou um app de orçamentos, mas sim uma pergunta simples, feita com consistência? Talvez a liberdade comece, não com mais esforço, mas sim com um momento de consciência.